entre a brisa e o fogo. Era uma tarde de outono, e o vento trazia consigo um frio cortante que parecia sussurrar segredos antigos. Clara estava sentada na varanda de sua casa no campo, envolta em um casaco grosso, observando as folhas secas dançarem no ar. A paisagem era tranquila, quase melancólica, e ela se sentia presa em uma rotina que já não a preenchia. Aos 42 anos, Clara era uma mulher forte, independente, mas havia algo em seu olhar que denunciava uma solidão que ela mesma não admitia. Foi então que ele apareceu. Lucas, o filho de sua melhor amiga, chegou de surpresa. Ele tinha 25 anos, um sorriso fácil e uma energia que parecia iluminar até o dia mais cinzento. Clara o conhecia desde criança, mas naquele momento algo era diferente. Ele não era mais o garoto que ela via crescer. Era um homem, com uma presença que ela não conseguia ignorar. Tia Clara precisava de um lugar para ficar por uns dias. Acha que rola? Ele perguntou, com um sorriso que parecia desafiar o frio. Clara hesitou por um instante, mas acabou concordando. Afinal, ele era como um sobrinho para ela. Ou pelo menos era o que ela tentava acreditar. Os primeiros dias foram tranquilos. Lucas ajudava nas tarefas da casa, contava histórias de suas viagens e trazia uma leveza que Clara nem sabia que precisava. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Havia olhares que duravam mais do que o necessário, toques acidentais que pareciam intencionais e uma tensão no ar que nenhum dos dois comentava. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala, a proximidade entre eles se tornou palpável. Lucas estava sentado no sofá e Clara, ao seu lado, sentia o calor do corpo dele como se fosse uma chama. Ela tentou se concentrar no filme, mas sua mente estava em outro lugar. Tia Clara... Ele começou, sua voz suave, quase um sussurro. Sim? Ela respondeu, sem olhar para ele. Você já parou para pensar que a vida é muito curta para a gente se prender em regras que nem fazem sentido? Clara virou-se lentamente, encontrando seus olhos. Havia algo naquela pergunta que a deixou sem ar. Ela sabia que ele não estava falando apenas de filosofias de vida. Lucas, isso não é... Ela começou, mas ele a interrompeu. Não é o quê? Certo? Apropriado? Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. E se eu disser que não me importo com o que é certo ou errado? E se eu disser que só quero viver o que sinto, mesmo que seja por um momento? Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que deveria parar aquilo, mas havia algo nas palavras dele que ressoava profundamente dentro dela. Era como se ele estivesse dizendo tudo o que ela nunca teve coragem de admitir. Você não sabe o que está dizendo. Ela murmurou, mas sua voz falhou. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Ele respondeu, fechando a distância entre eles. E então, ele a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse testando os limites. Mas, quando Clara não o afastou, o beijo se tornou mais intenso, mais profundo. Era como se todos os anos de contenção, de negação, estivessem sendo quebrados naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Clara sentiu uma mistura de culpa e desejo, uma confusão de emoções que a deixou tonta. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, mas suas palavras soaram vazias, até para ela mesma. Por que não? Ele perguntou, seus olhos brilhando com uma determinação que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Por que não podemos apenas viver o que sentimos, sem nos preocupar com o que os outros vão pensar? Clara não soube responder. Ela queria dizer que era errado, que ele era jovem demais, que ela era como uma tia para ele. Mas, no fundo, ela sabia que essas eram apenas desculpas para esconder o medo de se permitir sentir algo real. Nos dias seguintes, a tensão entre eles só aumentou. Havia momentos em que Clara quase cedia, mas então se lembrava de todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. Lucas, por outro lado, não fazia segredo de seus sentimentos. Ele a olhava de uma maneira que a fazia se sentir viva de uma forma que ela não sentia há anos. Uma noite, após um jantar silencioso, Lucas finalmente quebrou o silêncio. Clara, eu não vou fingir que isso não está acontecendo. Eu sei que é complicado, mas eu também sei que você sente o mesmo que eu. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de conflito.
Lucas, você não entende. Eu sou mais velha, eu tenho responsabilidades, eu não me importo com a sua idade. Ele interrompeu, sua voz firme. E eu não estou pedindo que você abandone suas responsabilidades. Só estou pedindo que você seja honesta consigo mesma. Clara sentiu as lágrimas surgirem em seus olhos. Ela queria tanto acreditar que poderia ser simples assim, mas sabia que não era. Eu não posso, ela sussurrou, sua voz quebrada. Lucas a olhou por um momento como se estivesse tentando decifrar seus pensamentos. Então ele se levantou e se aproximou dela. Então me diga para ir embora, ele disse, sua voz suave, mas carregada de emoção. Me diga que você não sente nada por mim, e eu vou embora agora mesmo. Clara abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Ela não conseguia mentir, não para ele, não para si mesma. Lucas sorriu, um sorriso triste, mas cheio de compreensão. Eu sabia, ele disse antes de se inclinar e beijá-la novamente. Dessa vez, Clara não resistiu. Ela se permitiu sentir, se permitiu viver aquele momento, mesmo sabendo que poderia ser a única chance que teria. Na manhã seguinte, Lucas partiu. Ele não disse para onde ia, nem quando voltaria, mas deixou uma carta para Clara. Dentro dela havia apenas uma frase: Obrigado por me mostrar que é possível sentir tanto em tão pouco tempo. Espero que um dia você se permita viver o que sente, sem medo. Clara guardou a carta e olhou para o horizonte. O vento ainda soprava frio, mas ela sentia um calor dentro de si que não sentia há anos. Talvez, um dia, ela encontrasse a coragem de seguir seu próprio conselho